Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma semana para a gente refletir juntas, a boa nova segunda ótica da classe trabalhadora. Terceiro domingo do tempo comum, terceiro domingo daquele tempo que a gente chama de tempo do discipulado e da missão. Então, uma saudação a todos e todas daqui de Recife, da Redondeza, está aqui no nosso país refletindo com a gente, e os amigos e amigas que estão fora do nosso país e também partilham desse momento com a gente. Mais uma vez eu vou lembrando, se a gente puder, divulga mais, compartilha esses vídeos, curte lá, divulga esse nosso canal da TV MTC, TV do Movimento de Trabalhadores Cristãos. A saudação. Nesses últimos dias eu encontrei pessoas que me disseram que escutam, que veem esse nosso momento de reflexão, e isso serve de partilha para a sua família, para a sua comunidade. A gente fica muito feliz, e por isso, se a gente vai sentindo que está dando certo para tanta gente, a gente quer espalhar mais, dentro de um momento desse difícil ainda, em que as forças neopentecostais sequestram a Boa Nova. A gente quer partilhar ela a partir do nosso chão, de nossa vivência, como a gente mesmo diz, o Evangelho segundo a ótica da classe trabalhadora. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu, tudo abarca em seu saber, tudo enlaça em seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos. São como fumaça que desaparece, são cera no fogo que logo derrete. Justos se alegram diante de Deus, cantai ao Senhor, vibrai filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro, dançai diante dele, Senhor justiceiro. Aleluia, 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 aleluia. Só Afonso é pai das viúvas, juiz em sua morada, só ele é quem diz. Quem estava sozinho, família encontrou, quem estava oprimido, minha mão libertou. À frente do povo saíste, ó Deus, os céus gotejaram, a terra tremeu. Na sua presença se abala o Sinai, Deus que avança e vai. Aleluia, 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 aleluia. Chuva abundante do céu derramaste, e a tua herança exausta saciaste. Fizeste em tua paz viver teu rebanho, os necessitados tiveram seu ganho. Falou sua palavra, saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres. Imenso é o poder de nosso Senhor, subindo às alturas cativos livrou.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira-mar do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. É bom sempre lembrar que a gente parte depois do tempo do Natal, do tempo da chegada da grande luz, a gente começa esse tempo do discipulado e da missão com aquilo que a gente chama de vida pública de Jesus. Começa com o seu batismo diante de João, né? E vão seguindo esses episódios de constituição da sua comunidade. Ora, o texto de hoje ele é definidor para pensar nessa missão do próprio Jesus. O texto começa dizendo que João foi preso. João foi traído, foi preso. Isso é uma notícia importantíssima para a missão de Jesus. Isso faz entender qual é a sua missão. Em certo sentido, a gente pode até dizer que isso faz vislumbrar o que é que lhe espera. Aquele que foi a seta, aquele que foi o seu precursor, está tendo esse fim, a prisão. Ora, o que será de quem vai anunciar a boa nova, o reino? Isso aconteceu em certa medida com muitos e muitas de nós. Muitos e muitas seguimos para a nossa missão, começamos a despertar para a consciência política, social, de fé, diante de situações em que a gente viu os nossos companheiros e companheiras sendo injustiçados, inclusive presos e mortos. Quanta gente despertou para lutar contra o racismo estrutural diante de tantos casos de extermínio da juventude negra? Quantos e quantas de nós foi atuar nos sindicatos diante de tanto sofrimento da classe? Ora, ver a prisão de João, dá sim o tom, dá força e dá sentido também à missão que Jesus começa. Assim como muitos e muitas de nós, temos aqueles que nos precederam na nossa caminhada de fé, caminhada de busca de cidadania. Quantos e quantas que a gente lembra, seja a irmã Dorothy, seja o Dom Helder, sejam os companheiros e companheiras mortos, torturados na ditadura militar, sejam tantos outros colegas que nos trouxeram para os espaços de pastoral, para os espaços da paróquia, para os espaços de comunidade de base, para os espaços de conselho de moradores, que já estão na glória de Deus. A gente começa vendo a referência e o testemunho dessas pessoas. Jesus tem isso como
como uma notícia forte que impacta na sua missão, mas tem muito claro que a sua missão não é idêntica à de João. E Jesus vai para a periferia. Jesus vai para o lugar onde as pessoas são marginalizadas. É ali que Jesus começa. E é desse povo que Jesus faz comunidade. E Jesus começa ali a pregar que o reino de Deus está próximo, que o reino dos céus está próximo. Esse reino é dos céus para ser construído aqui. Por isso é que mais à frente ele insiste quando reza dizendo: peçam assim, venha a nós o vosso reino. Não é deixa a gente ir para o teu reino, é venha a nós o vosso reino. Mas tem uma coisa que está muito próxima desse anúncio de Jesus do reino de Deus. Ele diz: convertam-se. Ou seja, ele diz: vertam de mentalidade, vertam de opinião. Converter. Mudem de mentalidade. O reino dos céus está próximo. Mudem de mentalidade. A grande novidade do reino de Deus, do movimento de Jesus, é a mudança de mentalidade. É por isso que nas nossas comunidades, nos sindicatos, nos partidos, nos conselhos de moradores, nas pastorais, nos encontros bíblicos, a grande meta, o grande mote é mudar de mentalidade. É fazer com que a gente cada vez mais vá entrando nesse projeto de Jesus. Mesmo quem hoje sofre o impacto direto de pastores midiáticos, de uma direita fascista, de uma leitura muito mesquinha da nossa realidade, de uma leitura opressora, mesmo estas pessoas, aliás, mesmo não, principalmente estas, são nossos destinatários, para que a gente possa ajudar a mudar de mentalidade, porque o reino dos céus é construção de uma mentalidade nova. Aí tem uma coisa interessantíssima, quando eu dizia que Jesus vai para a periferia e entre os mais marginalizados ele busca construir a sua comunidade. Era natural, como é até hoje, que as pessoas encontrem vários mestres, escolham aquele com quem se identificam mais e o sigam. Tinham vários mestres naquela época. E a partir daquilo que tocasse a você era adepto daquele mestre ou daquele outro. Com Jesus não é assim que a adesão é feita. Para construir a sua comunidade, não são eles que vão ao encontro de Jesus porque acham que ele é o melhor para eles. É Jesus que vai à periferia e convoca os marginalizados. Convoca André e Pedro, convoca Tiago e João e começa a construir comunidade. A gente devia fazer isso também nas nossas comunidades. A gente devia parar de achar que é só abrir a porta da nossa capela, da paróquia, da comunidade, ou mesmo a porta do conselho de moradores e quem quiser entra e vai dar certo. É preciso a gente ir aonde o povo está com vontade de pescar e convocar esse povo. Esse reino de Deus é um reino de Deus perigoso. Esse reino de Deus é uma proposta perigosíssima. Ela começa com as ameaças. Ela começa num clima de violência, porque ela começa diante da prisão de João Batista. Ou seja, há consequências sérias para mudar de mentalidade e construir esse reino, construir comunidade. É por isso que a gente tem que mudar de mentalidade e optar. É por isso que o símbolo da rede e do barco deixados lá na praia e os 4 seguiram Jesus é significativo para a gente. É preciso deixar algumas redes, é preciso deixar alguns barcos para a gente poder seguir nesse caminho, nesse projeto. E aí Jesus segue, curando, anunciando a boa nova, trazendo gente da periferia para entender o projeto de salvação. Esse contato, trazendo
conduzindo, dialogando, trazendo mais gente e trazendo a periferia, trazendo os pobres. É por isso que se confirma aquilo que o texto fala do profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. A luz é Jesus. E com Jesus, o reino está próximo. Essa é a mensagem maior dessa nossa reflexão. Com a vinda de Jesus, com a sua missão, a luz, ela principia entre as trevas e o reino de Deus fica próximo, se aproxima da gente. Qual é a parte da gente? Deixar redes e barcos, mudar de mentalidade e seguir a Jesus. Essa é a nossa resposta. O projeto é dele, é ele quem vai e chama. A nossa resposta é deixar o barco e dizer: a gente topa essa proposta, porque ela é luz para o povo que jaz nas trevas. Ela é luz para a classe trabalhadora, ela é luz para os povos indígenas, ela é luz para as comunidades quilombolas, ela é luz para as mulheres, ela é luz para as crianças. É isso. Como é que a gente muda de mentalidade? E mudar de mentalidade é descolar de vários discursos que oprimem, mesmo disfarçados de discursos benéficos. Ora, durante essa semana, a gente acompanha, muito triste e indignado, a situação que o povo Yanomami está sofrendo em Roraima. Nesta mesma semana, grupos pró-vida se manifestam de maneira escandalosa por conta de portarias do Ministério da Saúde que dizem sobre o respeito ao cuidado reprodutivo, aos direitos reprodutivos das mulheres. Nessa hora, os grupos pró-vida, que são na verdade um grande amontoado de cínicos, faz uma grande balbúrdia. Mas, durante 4 anos, assistiram calados um governo fascista receber mais de 18 pedidos de socorro aos indígenas e não fazer nada. E para a desmoralização desses grupos pró-vida, para a desmoralização do governo fascista que já se foi, para a desmoralização de uma ministra de Direitos Humanos, que é uma aberração para esta pauta, 570 crianças, cerca de 570 crianças, morreram de fome, morreram contaminadas por mercúrio, por conta de garimpo, morreram por malária, por situações evitáveis. Essa é a desmoralização de discursos que se travestem de benéficos, mas são discursos que oprimem, discursos que apontam lados, discursos que definitivamente não defendem a vida. Quem se manifestou dando apoio a estas crianças? E o pior é que a gente precisa ainda combater as fake news, as mentiras que dizem que estas crianças são resultado de programas de governo passados, quando a gente lembra que estas crianças têm menos de 5 anos, nasceram no período do governo fascista e foram mortas no período do governo fascista, que garantiu que o garimpo ilegal sobejamente corresse por aquela região e matasse essas crianças. Só vai haver reino de Deus quando a gente mudar de mentalidade, denunciar estas coisas, denunciar os grupos cínicos que se travestem de pró-vida, mas são incapazes de denunciar a morte de 570 crianças indígenas. Grupos que se travestem de fé, mas são incapazes de assumir verdadeiramente o projeto de Jesus.
Sigamos nós com as nossas bandeiras e com nossas lutas. Comecemos a divulgar e a construir nas nossas comunidades como a gente pode dar apoio a esse território indígena. Agora mesmo, há pouco, eu soube que o MST está mandando médicos do Movimento Sem Terra e uma série de produtos orgânicos para o cuidado daquelas comunidades. A gente precisa saber como é que, no miúdo da nossa vida, dos nossos movimentos pastorais e grupos, a gente pode fazer alguma coisa. Vamos nos solidarizar e vamos também bem dizer a Deus, porque agora, minimamente, o nosso país começa a construir cidadania. A gente não tem mais um presidente que vai andar de jet ski enquanto o seu povo morre. A gente vê que o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça, o Ministério de Direitos Humanos e outros ministérios, como o da Saúde e da Casa Civil, junto ao presidente, imediatamente estavam lá com aquele povo. Então, estão construindo uma verdadeira brigada para cuidar daquele povo. A gente bendiz a Deus por isso, mas continua como movimento social, pressionando para cada vez mais política pública de respeito aos povos indígenas. Um grande abraço, minha gente, muita saúde, muita luz, muita força, para a gente mudar de mentalidade, deixar os barcos para lá e seguir o projeto do Reino de Deus, que é mudança para todos nós, mudança para a classe trabalhadora. Um cheiro grande e saúde para todos e todas. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, Tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.